Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo pela segunda vez o Gabriel Carvalho para nos ajudar a responder uma pergunta meio cabeluda, que é, afinal de contas, antisionismo é antissemitismo? Gabriel, se você puder se apresentar, fazer a gentileza de se apresentar de novo para os nossos ouvintes, talvez quem ainda não te conhece do episódio anterior que a gente gravou junto, né, sobre antissemitismo na esquerda, por favor. Bom, gente, para quem não ouviu outro episódio, vá lá ouvir, né, mas enfim, vai ser preciso para entender algumas coisas que a gente vai dizer aqui hoje, mas para quem está me ouvindo pela primeira vez, sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu fui do PIBID de Sociologia da universidade e agora estou numa pesquisa de iniciação científica sobre a segunda escravidão no Brasil, mas extraoficialmente eu pesquiso bastante sobre antissemitismo, principalmente sobre o antissemitismo na esquerda. No momento estou traduzindo um livro do inglês que trata sobre o antissemitismo no período da Revolução Russa. Perfeito, muito obrigada, Gabriel. Bom, no nosso episódio de número 31, a gente falou sobre o processo de independência do Estado de Israel e o Theo fez uma apresentação incrível sobre o que é o movimento sionista. Então, se você tiver ainda alguma dúvida sobre o que é sionismo, como começa o sionismo, a gente recomenda que vocês ouçam o episódio 31 do Torá com Fritas, para ficar essa questão bastante esclarecida. Mas, bom, vamos lá. A gente ouve, né, bastante falar sobre antisionismo e vê que são antisionistas, mas que não são antissemitas. E aí, no fim das contas, Gabriel, o que é, ou Theo, né, vocês me ajudem, o que é antisionismo? Bom, e aí o Theo pode me complementar nessa, mas eu acho que a gente tem que colocar um contexto histórico sobre como é que a comunidade judaica, principalmente se falando ali da comunidade judaica na Europa, que é onde vai surgir o sionismo moderno, né, com o Herzl, mas a comunidade judaica, ela tem umas certas diferenças dos judeus que habitavam na Europa Ocidental para a Europa Oriental. São experiências um pouco diferentes, apesar de ambas terem muito contato com o antissemitismo europeu. Como o Theo já falou no episódio, né, o sionismo moderno ele vai surgir ali no contexto do final do século XIX, início do século XX, pela pena do Herzl, mas também de outros intelectuais judeus, mas ele surge muito num contexto em que você tem, recapitulando umas coisas que a gente tinha tratado, né, no episódio que eu participei, uma certa inserção da comunidade judaica na Europa dentro da vida política, ganhando direitos de cidadania, direitos políticos e tudo mais. Só que óbvio, né, que isso ia ter uma certa reação, e essa reação ela existe por alguns motivos, né? Tanto pela questão de que coincidiu a concessão desses direitos de cidadania, esses direitos políticos para os judeus, com o processo de consolidação da Revolução Industrial, do capitalismo. A comunidade judaica na Europa Ocidental ela vai florescer muito nesse período, né? Vão se tornar grandes artistas, grandes intelectuais, grandes políticos judeus que vão surgir nesse período do final do século XIX. E coincide com isso o processo de consolidação do capitalismo na Europa, que não se deu sem uma brutal violência também por parte, né, da burguesia, que vai estar expropriando territórios de camponeses, forçando essas pessoas para se migrarem para a zona urbana, para se tornarem mão de obra assalariada e tudo mais, que é uma mudança muito radical de vida para essas populações mais, para falar de uma forma resumida, dos despossuídos, daquelas pessoas que nem eram da burguesia e nem eram da nobreza decadente, né, desse final ali do século XIX. E essas pessoas vão, claro, né, observar. E isso não quer dizer que essa observação delas estivesse correta, né? Aí se trata de uma visão, por um lado ideológica, por outro lado é uma visão parcial da realidade, né? Essas pessoas vão associar muito esse processo radical de transformação na vida delas, né, ao mesmo processo de garantia de inserção social, política, de direitos e tudo mais dos judeus.
vai ter uma certa associação entre essa grande transformação do capitalismo com a chegada dos judeus na vida política da Europa, né, que viviam isolados em guetos e tudo mais, e que agora estavam ali fazendo parte da vida na Europa. E eles dizem, olha só, foi só essa gente chegar aqui que tudo mudou. Todas essas crises começaram a acontecer. E quando eu falo crise aqui, não é só de um período onde coisas ruins aconteceram, mas é crise no sentido também de uma mudança brusca e radical na vida das pessoas. E já deixo a recomendação para o pessoal para observar esse processo. Primeiro, um autor de origem judaica, diga-se de passagem, muito bom, que é o Cal Polanyi, que ele descreve esse processo justamente na sua obra A Grande Transformação. E também de um outro historiador, esse não é um historiador judeu, o historiador marxista, o Edward Palmer Thompson, que ele vai descrever esse processo de transição do modo de vida pré-capitalista para o capitalista, tanto na obra Costumes em Comum. Ele tem um capítulo muito interessante sobre esse processo de transformação ali, do empurramento, vamos dizer assim, né, dessas pessoas que viviam no campo para se tornarem trabalhadores na indústria capitalista nascente, quanto também da obra A Formação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que também descreve esse processo. Acontece essa associação, é tanto que vai ter uma resposta política, principalmente, né, na Europa, e já que a gente citou o caso do Herzl, né, algumas pessoas acham que o Herzl ele passa daquela visão cosmopolita, integracionista que os judeus da Europa Ocidental tinham por causa do caso Dreyfus. O que era o caso Dreyfus? A França estava em guerra, né, com os alemães, e você tinha esse oficial do exército francês, que era o Alfred Dreyfus, que era de origem judaica, e o Dreyfus ele foi acusado de participar de uma conspiração contra o Império Francês, dessa conspiração contra o governo francês, e claro que isso tudo tinha um caráter extremamente antissemita, né? Já herdado daquela visão medieval de que o judeu ele é um povo sem raiz, que só tem fidelidade ao seu próprio povo, que sabota as nações onde ele vive, que ele só luta pelos seus próprios interesses particulares enquanto judeu e enquanto povo judeu e tudo mais. Tudo isso estava envolvido dentro desse processo do Dreyfus. É tanto que você tem relatos do próprio Herzl, que estava fazendo a reportagem daquele caso, né, que ele fala que as pessoas estavam gritando no momento em que ele foi degradado, né, ele perdeu a patente militar dele, que as pessoas gritavam morte ao judeu, prendam o judeu e tudo mais. Então, a França, porque a gente imagina muito, tanto o leste europeu quanto a Alemanha, que foi onde nasceu o nazismo, né, a gente imagina esses como sendo os grandes centros do antissemitismo europeu, mas, na verdade, na Europa Ocidental, né, o primeiro farol do antissemitismo foi a França. Além, é claro, enfim, na Península Ibérica, Espanha e Portugal, que tiveram ali a Inquisição, principalmente virada contra os judeus. Mas mesmo na Idade Média também já é na França, quer dizer... Já é na França, sim. 200 e quase 300 anos antes da Inquisição na Espanha e Portugal, você já tem a expulsão dos judeus da França, você tem queima pública do Talmud e coisas assim. É um lugar onde o antissemitismo sempre... antissemitismo e a xenofobia em geral, na verdade, né? E é um problema sério na França até os dias de hoje. Mesmo naquela alta Idade Média, ali tipo no ano 1000, quando estava começando as cruzadas, aquelas primeiras grandes missões ali das cruzadas, antes deles chegarem no Oriente para tomar Jerusalém e tudo mais, foi primeiro para massacrar os judeus. É importante a gente lembrar disso. Isso está muito presente no livro Nas Crônicas Hebraicas sobre as Cruzadas, do professor Nachman Faubel. Chama Kiddush Hashem, Crônicas Hebraicas sobre as Cruzadas. Vale muito a pena para quem tiver interesse. O professor Nachman fez todo um trabalho de pesquisa e tradução ao português de textos hebraicos medievais escritos por rabinos e outras autoridades e lideranças judaicas, tanto na região da França quanto na região da Alemanha, enfim, Europa Central como um todo. E é muito interessante para a gente perceber o que está acontecendo nesses lugares com a passagem dos cruzados.
Sim, claro, um outro autor que eu já tinha citado da outra vez, que é o Leon Poliakov, ele tem uma série de livros de história do antissemitismo que é bastante interessante, né? O Poliakov, ele pega desde a expulsão dos judeus da Judéia até o antissemitismo nazista, e ele tem uma obra também especificamente sobre o antisionismo, que a gente vai tratar aqui hoje, que é bastante interessante, né? O Poliakov, ele tem um poder de síntese muito bom, assim, então eu recomendo para acrescentar aí a recomendação do Theo. Como eu vinha dizendo, né, algumas pessoas acreditam que isso foi o evento que empurrou o Herzl para o sionismo, né? Mas, na verdade, a princípio, o Herzl, ele não acreditava na inocência do Dreyfus, quanto assim, isso foi uma coisa, na verdade, mais tardia, né? Já por conta dos efeitos que o caso Dreyfus causou, porque a sociedade francesa ficou dividida, né? Entre os que defendiam a inocência do Dreyfus, que eram contra. E aí você vai ter acontecendo na França pogroms, por exemplo. No filme do Polanski sobre o caso Dreyfus, né, que é o Jacuzzi, justamente por causa do título do texto do Émile Zola em defesa do Dreyfus, no Jacuzzi ele retrata essa grande turbulência antissemita que foi causada ali. E não foi só por causa do caso Dreyfus, né? Essa grande inserção dos judeus na vida política da França, ela teve uma reação justamente daquelas pessoas que eram ligadas à nobreza, pessoas extremamente racistas. Um caso muito emblemático que vai estar envolvido nisso foi a eleição de um prefeito antissemita, e isso vai influenciar muito o Herzl, mais até do que o caso Dreyfus, né, que vai querer passar várias leis racistas no seu mandato. O Herzl, ele observa aquilo ali como um sinal vermelho de que aquela inserção política, aquele sufrágio que foi dado aos judeus, ele era bastante frágil. Bom, então dando continuidade ao que eu estava falando aqui, agora que a gente deu um contexto mais ou menos de onde vai surgindo esse sionismo moderno, né? Voltando para as diferenças entre como é que isso se expressava na Europa Oriental e Ocidental, a compreensão de uma identidade judaica na Europa, ela tem algumas distinções entre esses dois territórios. Os judeus da Europa Oriental, eles se viam mais como uma coletividade nacional, enquanto que os judeus da Europa Ocidental, eles pensavam muito a judeidade como uma identidade religiosa, muito pela questão de que eles acreditavam numa integração dos judeus, que poderiam se laicizar e assim conseguir se integrar à sociedade europeia. Mais tarde a gente vai ver que eles, claro, deram com a cara no muro e viram que essa integração não era bem verdadeira, né? Aliás, isso a gente abordou indiretamente na questão do episódio sobre as correntes judaicas. Então, só para lembrar os nossos ouvintes, quando se fala que no centro da Europa os judeus têm mais essa identidade de que o judaísmo é uma religião, isso é uma realidade a partir do final do século XVIII e começo do século XIX. A gente está falando de 1810, 1820, é que começa todo o movimento da Haskalah, do iluminismo judaico, e então os judeus vão se vendo cada vez mais como parte da sociedade, são franceses de religião judaica, alemães de religião judaica e assim por diante. Mas não é uma coisa que sempre existiu, que sempre foi assim. Foi por conta dessa mudança na Europa Central, essa experiência, como o Gabriel falou, né, uma experiência diferente. É inédita e é completamente diferente do que acontece no leste europeu, no norte da África, nos países árabes em geral e assim por diante. Cada local onde os judeus estão, a experiência comunal é específica e diferente entre si. Então, cabe aqui esse adendo, porque aí o nosso ouvinte ele consegue juntar essas duas e visualizar essas duas informações, tanto do surgimento das correntes, quanto desse período que tem um antissemitismo na Europa e está surgindo o sionismo, e colocar tudo isso junto como uma informação e formar um quadro maior aí a partir dessas informações todas. Não foram coisas que aconteceram dissociadamente, né? Muito pelo contrário, elas estão todas muito interligadas. E aí, para quem quiser lembrar do episódio sobre correntes judaicas, ele é o de número 19. Sim. E assim, a diferença dessas experiências, ela é tão grande que o Theo falou, você tem esse processo do iluminismo judaico e tudo mais, e ele é um processo que no leste europeu, ele só vai ocorrer de forma
consolidada já no século XX, quando depois você tem da Revolução Russa. Da Revolução Russa. Antes você disso, vai ter... a reação foi justamente a tal ultra-ortodoxia na Polônia. Para evitar toda essa entrada dessas novas ideias, a gente vai falar que o judaísmo proíbe qualquer coisa nova. Então aquilo que a gente fala lá de novo no episódio das correntes é expressado aqui. Perfeito. E assim, esse processo de iluminismo judaico, vamos dizer assim, a renascença judaica, como alguns pesquisadores que eu estou entrando em contato agora gostam de chamar, né? Ele só vai acontecer mais tardiamente, né? Quase 100 anos depois de quando aconteceu na Europa Central. E aí eu vinha dizendo, né, que essa identidade nacional no leste europeu judaica, né, ela tem algumas expressões diferentes. Mas, já que a gente vai falar aqui sobre a questão do antisionismo, queria primeiro colocar uma coisa para a gente tratar aqui, que é a questão de que esse sionismo moderno, até o século XX, ele era uma coisa vista como muito, na Europa Central principalmente, como muito exótica, vamos dizer assim. Né? Porque as pessoas acreditavam que iriam se integrar naqueles países. Então eles achavam essa ideia de voltar para a terra de origem e tudo mais, ou criar, porque tem também essa discussão, né, de que onde seria construído um Estado judeu, né? Se pensou em vários lugares até chegar no mandato britânico da Palestina, que na época eu ainda acho que era o mandato otomano ainda, mas enfim. Você tinha outras expressões de nacionalismo judaico e também outras expressões de internacionalismo ou antisionismo judaico, que não tem quase nada a ver com o antisionismo que existe hoje, tanto de judeus quanto de não-judeus, e a gente vai chegar lá na frente. Mas essas expressões nacionais, elas, como eu venho dizendo, se deram de várias formas, e o sionismo era só uma dessas expressões. Né? Você vai ter também o nacionalismo judaico dos autonomistas culturais e também do pessoal do Bund. O que era o Bund? Era a Liga dos Trabalhadores Judeus da Polônia, Lituânia e Rússia, do Império Russo, vamos dizer assim, que na época era a maior organização socialista do planeta Terra. E depois ele vai se desmembrar para fazer parte do Partido Social Democrata Russo, que mais tarde seria o Partido Comunista da União Soviética. E isso ali no início do século XX. O Bund, ele não era sionista, mas alguns judeus comunistas, como por exemplo o Trotsky, tratavam eles como sionistas. Né? O Trotsky dizia, são uns sionistas enjoados. Não eram sionistas, eles queriam uma nação judaica nos países onde eles habitavam. Era um nacionalismo integracionista, vamos dizer assim, né? Bom, mas essa caracterização do Trotsky não fazia sentido, né? Já porque a auto-identificação judaica dos membros do Bund, ela não era sionista, como eu já disse, era uma identificação cultural de autonomia nacional no interior do próprio Império Russo. Então, para trazer para o contexto atual, quer dizer, nem essa auto-identificação judaica do Bund era sionista, e nem o antisionismo do Trotsky ela tinha alguma coisa a ver com a Palestina, com os palestinos, porque tem gente que trata dentro da esquerda o antisionismo como se fosse uma condição assim que praticamente nasceu junto com o marxismo. E isso não é verdade. Tanto que se você for pegar de pesquisadores sobre o período revolucionário da União Soviética, você tinha marxistas sionistas que estavam justamente dentro do Partido Comunista da União Soviética lutando para ter uma nação judaica para os judeus dos países que compõem a União Soviética. Né? Mas, enfim, essa rejeição que você tinha dentro da comunidade judaica ao sionismo, por parte desses judeus socialistas, tinha muito mais a ver com uma rejeição universal ao nacionalismo, em geral. Que era a condição normal do socialismo de então. Ele é internacionalista por definição. Inclusive é internacional comunista, o hino. O hino é internacional, exato. E assim, e até aí tudo bem, se você pode me perguntar, existe algum antisionismo que não é antissemita? Eu penso que essa visão internacionalista, eu posso dizer que ela não é antissemita na medida em que ela acredita que não, a gente não tem que ser nacionalista, a gente tem que lutar contra todas essas formas de opressão, entre elas o capitalismo, que está no centro da luta socialista, para que os judeus não precisem ter uma nação para viver a salvo do antissemitismo. Mas não foi isso que a experiência histórica desenrolou, né?
O que aconteceu quando você foi... fala isso, Gabriel, eu lembrei agora, é um pouco a ver, um pouco não a ver, mas um paralelo um pouco torto, vai, digamos. Mas, né, assim, isso é uma coisa para que os judeus não precisem de uma nação própria, né, uma nação judaica, para que não sejam perseguidos. Há uns anos, no Rio de Janeiro, eles instituíram que acho que o primeiro e o último vagão do metrô são exclusivos de mulheres na hora do rush, para evitar assédio sexual, que é uma coisa que toda mulher já passou dentro de algum vagão de transporte público em horário de pico. Toda mulher já passou. E aí eu lembro que eles foram entrevistar uma vez uma mulher, e aí na época, né, que estavam mudando isso, e aí falaram assim, mas o que você acha dessa iniciativa? Aí ela falou assim, eu acho que eu não preciso de um vagão só pra mim. E aí toda vez que eu ouço, assim, judeus antisionistas, eu tenho essa figura dessa pessoa, assim, cujo mundo gira em torno do umbigo dela, né, que ela não precisa de um vagão só pra ela. Né? Mas é que o vagão não é pra você, especificamente. Né? Essa é a questão. O meu avô falava isso, né? É a gente que dá a volta no mundo, não é o mundo que dá a volta na gente. Se você pode estar numa situação em que você não sofre antissemitismo. Agora, eu duvido que qualquer judeu que nos ouça não tenha passado por uma situação de antissemitismo. Essa semana mesmo, na quarta-feira, não eram 8 horas da manhã, e eu tava falando, respondendo pra uma pessoa que fez um comentário mega antissemita pra mim. Então assim, sabe, eu ainda não tinha batido ponto pra entrar no trabalho. O meu dia útil não tinha começado. E já tinha antissemita ali estressado. Exatamente. Eu já tava tendo que responder isso, sabe? Assim, eu não tava em horário remunerado. Tem que receber um adicional de insalubridade aí. Exatamente. Por outro lado, retomando aí essa questão da ideia do internacionalismo, que seria integracionista completamente e tudo mais, e que aí então que bom que os judeus não precisariam de uma nação específica onde não sofressem as perseguições e o antissemitismo e tudo mais. Existe algo aqui, porque no núcleo disso tá a negação do povo judeu como povo. No núcleo disso, você está dizendo que todos os povos têm direito à autodeterminação, mas os judeus não precisam. Se a gente integrar eles direitinho, não precisa. Então, só para colocar para os nossos ouvintes, como que essa questão é toda muito complexa, porque esse mesmo pensamento socialista, internacionalista e tudo mais, também vai desenvolver o pensamento do direito à autodeterminação dos povos e tudo mais. Então, é direito à autodeterminação, sim, mas não para os judeus. Porque então, eles não existem, eles são um povo inventado, já meteram essa. E toda a ideia de que os judeus nunca tiveram uma identificação nacional, isso é recente, a identificação sempre foi religiosa. Ao contrário, né? Os nossos textos todos, tanto os religiosos mais antigos, como toda a liturgia judaica, a repetição do termo Am Israel, o povo de Israel, é enorme. A referência de Jerusalém como a cidade central, o lugar para onde você reza, voltado, toda a ideia... De falar em Pêssar, né, no que vem em Jerusalém... Exatamente, já desde o século VIII, desde a saída do Egito. A gente tem essa formulação no Seder. Eu trago isso porque muita gente, sejam judeus ou não judeus, do campo antisionista, vão falar isso, de que o judeu não tinha essa identificação. E também no campo palestino, muitos palestinos vão dizer e vão se apoiar numa carta do século XIX do movimento reformista, vão dizer, olha aqui, aqui está a prova que os judeus são apenas uma religião, porque lá meia dúzia de rabinos reformistas escreveram isso na Alemanha com medo de serem acusados de ter dupla fidelidade nacional. Eles queriam, na verdade, dizer, não, nós somos alemães, sem dúvida, e temos religião judaica. E você usar esse tipo de documento para dizer que todo o povo judeu se enxergava só como uma religião, é no mínimo má fé. É a mesma coisa que um homem falar, tá bom, então não precisa ter a Supervia lá do Rio de Janeiro, falar, então não precisa ter o vagão pra mulher não sofrer assédio, porque a bonita ali não
não acha que precisa de um vagão para ela. Você pega a parte pelo todo, né? Exatamente. Na verdade, você pega o todo pela parte. Falei errado. Não, e a parte pelo todo, principalmente, é porque eu não queria já pular para essa parte, né? Mas que realmente que as pessoas acham o seguinte, assim, sabe, Ângela? Pessoalmente, ninguém veio me atacar de forma antissemita, já de forma racista. Por alguns motivos, enfim. Porque a racialização, ela tem essa questão, né? De que sempre quem racializa é o racista. E eu acho que isso serve também à racialização dos judeus. E você não tem uma cara de judeu. Os povos judeus, eles têm muitas caras. Então, tipo, as pessoas não vão me identificar pela cara. Se teve casos de racismo comigo, poucos, obviamente, porque eu tenho a pele um pouco mais clara ainda, mas por outros motivos, né? Posso não ter tido pessoalmente um ataque antissemita porque eu não sinalizo visualmente isso. Quer dizer, agora sim, né? Porque, enfim, eu decidi, tal qual Sigmund Freud, não sei se vocês conhecem essa história, né? Mas que o Freud, ele era muito contra essa coisa da identificação com a identidade judaica dele, né? Ele achava que não, que isso era uma besteira, que estava muito ligada à questão religiosa, ele era um homem ateu, ele não via necessidade de se identificar. Mas, quando Hitler chega ao poder, o Freud ele fez questão de analisar visualmente que ele era judeu, a usar as roupas que os judeus alemães utilizavam, a usar a Magen David e tudo mais, porque ele disse, não, eu tenho que mostrar para essas pessoas que elas não vão me intimidar. E para mim é muito nesse sentido, não é uma identificação religiosa, como essas pessoas gostam de dizer, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas quando eu me deparei virtualmente, eu espero que não tenha que me deparar com isso pessoalmente, com essas pessoas antissemitas de esquerda, eles sempre vêm com essa conversa, né? De que tipo, mas judeu não é só uma religião, você não é ateu, não sei o quê, a sua família não já se aculturou, as pessoas conseguem identificar que vocês são judeus e tudo mais. Olha, cara, aqui onde eu vivo, você não tem uma comunidade judaico-ortodoxa que as pessoas vão olhar e dizer, aqui, ó, vão conseguir identificar visualmente, facilmente. Então, não tem sentido isso, né? Enfim. É que esse é outro traço dessa racialização, como você estava dizendo. Quer dizer, um povo que fica em diáspora por quase 2000 anos e se espalha por todo o mundo, esperar desse povo que todo mundo tem a mesma cara é também, no mínimo, má fé. Eu já ouvi em outros círculos dizendo que mas os judeus já se misturaram tanto que então não são mais um povo. E eu penso assim, e o povo brasileiro é povo por quê então? Não, é um dos povos mais miscigenados. E em não qualquer só o lugar. Povo brasileiro, Theo. Não só o povo inteiro. brasileiro. Não só o povo brasileiro em abstrato. Mas veja, por exemplo, quando uma liderança indígena ou uma liderança negra, ela tenta falar pelo seu movimento, pela sua militância, e as pessoas ficam tentando deslegitimar a identidade dela, porque diz, olha só, esse indígena não tem cara de indígena. Esse indígena de iPhone. Ele é indígena de iPhone, porque que eles querem, por exemplo, para fazer um paralelo com a identidade indígena, por exemplo, que o indígena ele ande pelado, com cocá e uma pintura no rosto. Mas isso, eu acho que daí quando essas pessoas são confrontadas com isso, você fala, mas meu amigo, nós estamos vivendo em 2020, se o indígena quiser ter um iPhone e tiver como ter, é para ele ter. E aí a pessoa vai e ela se infantiliza. Ai, mas eu achei que todo indígena vivia no mato. Ai, mas você faz a piada de que judeu é rico, então eu também posso fazer. O cara... Entendeu? Não pode não. Desculpa, corta o palavrão aí que eu não gosto que saia. Mas assim... Sim, diga. Mas sabe, eu acho, assim, o que me irrita muito no caso do antissemita, no caso do racista, é que daí quando você aponta pra pessoa, você foi racista, você foi antissemita, você fez um comentário preconceituoso, a pessoa se rebaixa a uma categoria de infantilidade que daí você não pode chamar ela pra responsabilidade dela. E isso é uma coisa que me deixa, assim, enfurecida. Porque se você viu, Ângela? Foi exatamente esse lugar de infantilização que você falou, foi
Por exemplo, para citar um caso recente, o próprio caso do Monark, que falou que devia os nazistas, os antissemitas, ter o direito de ter um partido nazista, um partido antissemita, e quando ele viu a rebordosa, ele se infantilizou. Não, gente, exatamente. Me ensinem, eu não sei o que é. Daí vem com isso. Eu tenho contato com a questão do racismo negro, a questão do racismo contra os indígenas, mas eu tenho pouco contato com a questão do antissemitismo. Tem 31 episódios de Torá com Fritas antes desse pra você ouvir e se educar. Não, e outra, ele não é uma criança. Exatamente. Você já declara imposto de renda? É um marmanjo. Já declara imposto de renda? Já tem idade pra votar? Tem CPF, vota. Tem CPF. Exatamente. Então, assim, porra, arca com o que você tá falando, sabe? E isso, assim, essa questão da infantilização, eu acho que vocês estão percebendo pela subida do meu tom de voz. É uma coisa que, pra mim, é enfurecedor. Porque a pessoa, ela se tira do lugar do preconceituoso e do lugar da pessoa que fez o comentário cagado, esse palavrão pode deixá-lo, eu não sabia que é essa questão do monarca, do ser vítima. Não achei que ia ser tão ruim. Mas eu tô aqui pra aprender. Assim, sabe, bicho? Porra, você vota. Você consegue, você sabe usar o Google. Não, e se você se coloca na posição de formador de opinião, como foi o caso dele. Exatamente. Ele tem um podcast, não era um podcast qualquer, o maior podcast do Brasil. Você é apresentador desse podcast, você não é um convidado, um Zé Ninguém que alguém resolveu convidar, né? Mesmo porque ninguém convida o Zé Ninguém, né? Você convida gente que também tem. Então, mesmo que ele fosse um convidado, ele não seria aí. Ele não foi um transeunte que abordaram na rua e chamaram pro estúdio. Então aleatoriamente. Tudo isso faz com que a pessoa tenha que ter responsabilidade por aquilo que ela fala, por aquilo que ela por aquilo que ela diz. E essa infantilização, essa auto-infantilização é terrível. Quando a Ângela falou antes, eu acho que não tem nenhum judeu que nunca sofreu um ataque, eu reformularia um pouco a frase. Eu acho que às vezes não é um ataque, mas nenhum judeu que não tenha presenciado antissemitismo. Porque às vezes o antissemitismo não vem em forma de ataque. Veja, o monarca, ele não ataca os judeus, mas ele fala algo que é absolutamente antissemita e de um antissemitismo que é estrutural. A gente sempre fala sobre racismo estrutural e tudo mais. O antissemitismo, ele faz parte da estrutura. Eu sempre costumo lembrar, quando eu falo sobre esse assunto, e aqui eu acho que é a primeira vez que eu vou falar no Torá com Fritas, eu lembro quando eu era criança, eu tinha por volta de 4 ou 5 anos, a gente tinha se mudado de casa, começamos a fazer as amizades na rua, e eu conheci uma brincadeira que eu não conhecia antes. E aí veio a vizinha e ela foi explicar pra gente, né? Que era aquela brincadeirinha. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu. Ok, todo mundo conhece. Pois é, mas a versão que ela cantou era... Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu. O culpado não fui eu, foi a filha do judeu. Essa é a versão, o primeiro contato que eu tive com essa brincadeira foi com essa versão, foi com essa redação. E eu perguntei, o que tem a filha do judeu com a história? E a pessoa não entendeu, porque também era outra criança, ela só estava repetindo aquilo que ela tinha aprendido em algum momento. E isso é estrutural. Quando a gente fala de racismo estrutural, de antissemitismo estrutural, a gente está falando desse tipo de coisa que passa pela linguagem, que passa pela educação infantil de uma forma naturalizada e que a pessoa nem mesmo percebe. Então é claro que essa pessoa vai ficar ofendida se você falar que ele é racista e se você falar que ele é antissemita. Ele vai ficar ofendido porque ele nunca fez nada ativamente para ser antissemita ou racista. Mas o que ele não fez também foi buscar fazer a autocrítica em tudo que fala. Será que eu não estou sendo antissemita, racista? Será que eu não estou sendo antissemita? Será que esse comentário é minimamente aceitável? Né? Eu concordo, Théo, e agradeço pela observação que você fez. Eu acho que você tem muita razão, assim. E é isso que eu também não me lembro de ter sofrido. Na verdade, já. Teve uma vez... Eu estava na Alemanha, inclusive, com alguns amigos. Né? Então, mas na Alemanha é um lugar onde eu sempre me senti muito à vontade e fui muito bem acolhida, assim, por todas as pessoas com quem eu convivi. Sim, é que assim, como eu falei antes, né? O estereótipo. Porque a gente imagina... Justamente por ter sido o berço do nazismo, né? As pessoas já esperam, já tem o estereótipo de que
Se tem um lugar onde você vai sofrer antissemitismo na Europa, é lá. Mas aí, não, como a gente eles falou, são muito, né? Como a gente eles são falou, muito antes eles surgem na cuidadosos. Não, mas hoje em dia, assim, sobretudo, os alemães são muito cuidadosos com o que falam, né? Sim. Justamente. Por que será, né? Eles querem muito se desvincular dessa imagem. Mas eu lembro, assim, de uma vez de estar lá e estar num grupo de amigos e alguém começar, não, porque aqui é muito melhor, porque aqui é isso, porque aqui não sei o que lá. E eu falei, você lembra o que aconteceu a última vez que teu povo estava se achando muito melhor que todo mundo, né? Pois é. Não terminou Tomar bem. cuidado. Mas, assim, eu não me... Assim, teve essa vez que foi um pouco complicado, mas, assim, aqui no Brasil não me lembro de ter sofrido necessariamente um ataque, assim, você é judia, não sei o quê. Mas são essas microagressões que as pessoas fazem sem perceber. Então teve isso essa semana, eu lembro uma vez na escola, uma vez eu era bem criança, acho que eu tinha uns 8 anos, e aí eu conversei com um professor e, não sei o que, daí você é judia, não judia de mim. E ele tava se achando, assim, engraçadíssimo. E todas as crianças dando risada, assim, que nem essa história do Theo, do copo de veneno em cima do piano. Aliás, eu ouvia essa música, sem essa parte da filha do judeu, quando eu era criança, e muitas vezes eu ficava olhando meio ressabiada. O meu avô tocava piano, então na casa deles tinha um piano. E eu sempre olhava meio ressabiada, assim, pro piano, assim, não tinha um copo de veneno em cima. Eita. Mas nunca teve, graças a Deus. Ainda bem. Mas o piano tá lá ainda, inclusive. Mas, sim, assim, a gente vai ouvir essas microagressões que as pessoas vão falar que não percebem. E aí, assim, na questão do antisionismo moderno, acho que daí a gente pode chamar isso, porque eu acho que a gente pode dizer que tem um antisionismo, inclusive o judaico, mais antigo, dessa época do surgimento do movimento sionista a partir do Herzl e tudo, né, de que algumas pessoas pensam, não, a gente tá super bem integrado aqui, tá tudo bem, e a gente acha que a gente quer ficar por aqui mesmo, então, na verdade, seria um antisionismo, não no sentido de ser contra o movimento sionista, mas de não ser muito a favor do movimento sionista. Eu acho que esse antisionismo que aparece na época do Herzl, dessas pessoas, é falar, não, pra gente tá tudo bem aqui, a gente não quer participar disso. Eu acho que... como eu falei, assim, eles viam muito como uma coisa exótica. Naquele momento é uma coisa assim, a gente não é a favor, assim, a gente não quer participar. Eu gosto mais de ficar aqui na França, não quero ir lá pro Oriente Médio. Tipo, aqui já tem os ingredientes de cozinha que eu conheço. Exato, lá esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Eu acho que seria legal a gente estabelecer, então, existe o sionismo, existe o não-sionismo e o anti-sionismo. Exatamente. E essas três coisas continuam existindo hoje em dia. Você tem movimentos judaicos dentro de correntes específicas do judaísmo que não são sionistas. E tem corrente anti-sionista. Os Neturei Karta são aqueles que são anti-sionistas, que vão advogar pelo fim do Estado de Israel. A partir do momento que alguém advoga pelo fim de um país, esse é o anti. Agora, o não sionista, ele simplesmente, muitas vezes, né, dentro da coletividade judaica, como isso se expressa? Como uma figura, muitas vezes, não só, mas muitas vezes identificado com uma ortodoxia, que acredita que o retorno do povo judeu para a terra de Israel só vai acontecer com Mashiach, quando o Messias chegar é que vai ter esse retorno, mas que é um fato que hoje existe um Estado nacional de maioria judaica no Oriente Médio. E essas pessoas viajam para cá e tudo mais, mas não são pessoas que ativamente fariam aliar, que ativamente iriam imigrar para Israel e assim por diante, porque eles não são sionistas na sua base. Tem um problema também em relação ao Neturei Karta, porque assim, as pessoas gostam muito de usar o Neturei Karta como token para defender o antisionismo. Vamos explicar então quem são eles, né? Sim, é bom explicar. Gente, o Neturei Karta, ele é um grupo ultra-ortodoxo e eles têm uma posição antisionista, não é porque eles não são particularmente preocupados com os palestinos. Eu acho, inclusive, que eles usam a causa palestina como token, igual... para promoção, né? Para autopromoção. Como os antissemitas
de esquerda, não dizendo aqui que todo mundo que é pró-Palestina é antissemita, não, nada disso. De jeito Mas nenhum. Que fique claro. Dizer isso, que fique claro. Eu particularmente acho que as duas autodeterminações nacionais têm que ser realizadas e Sim, são acho que essa é a legítimas e posição tem que... do Torá com Fritas também, né? Sim, pois é, a posição aqui é essa. Se essa solução vai ser ou um Estado binacional, ou duas nações, ou um Estado multiétnico, que seja, mas que as duas nações, os dois povos, possam ter um lar nacional, digamos assim. Eu, particularmente, me considero não sionista porque eu não quero, enfim, eu não quero viver em Israel, eu tenho muita identificação com a cultura de onde eu vivo, né, para além dessa cultura sefardita, mas também da cultura nordestina e tudo mais, então não sou exatamente uma pessoa que tem vontade de viver em Israel, mas eu não sou uma pessoa antisionista. Mas aí tem uma coisa que eu queria comentar antes, gente, que ainda sobre essa questão do mas você nem parece judeu, mas os judeus estão integrados e tudo mais, que as pessoas não levam em conta que essa integração, entre aspas, dos judeus, ele não foi um processo voluntário e pacífico. Para início de conversa, foram expulsos da sua terra. Em segundo lugar, foram aculturados, está sendo desprovido da sua própria cultura para poder tentar se integrar, ser aceito, não ser morto. E também, porque as pessoas falam, mas olha só, os judeus ashkenazins são brancos. Não são brancos. Assim como um indígena que tem a pele clara, ele não é branco também. Por quê? Porque esse embranquecimento, entre aspas, desses judeus, assim, as pessoas associam mais aos ashkenazim, mas não só eles, não foi porque os judeus ashkenazim eles acharam os europeus bonitos e eu quero casar com esse francês aqui e tudo mais, não. Ninguém quer casar com francês, Não, gente, foi um etnocídio. Tira isso, Alô. Não tira isso, Alô. Não, tira. Isso foi, gente, não foi um romance das duas raças se encontrando. Foi um etnocídio. Tipo aqui no Brasil, que falam, aqui tão bonito, todo mundo miscigenado, né? Não fala que essa miscigenação, tanto aqui dos indígenas e das pessoas negras no Brasil, quanto dos judeus na Europa, envolveu violência, aculturação, envolveu estupro. Essas pessoas, elas não se embranqueceram por vontade própria. Mas, enfim, eu só queria colocar isso, porque é uma coisa que as pessoas ignoram, né? Fala assim, nossa, mas eles podem muito bem passar por brancos. Olha, os judeus da Alemanha, eles também passavam por brancos. Exatamente, mas passar por branco aos olhos de quem, né? Aos olhos de quem? Porque, assim, mesmo judeus seculares que não sinalizavam que eram judeus e tudo mais, pessoas que, inclusive, tinham parentes distantes judeus. Quando o nazismo chegou ao poder, essas pessoas foram rastreadas, sabe, Ângela? É isso que me irrita nessas pessoas que falam, Gabriel, mas você não parece ser judeu. Muitos dos judeus que morreram no Holocausto não pareciam ser judeus. Eles foram identificados. Porque as pessoas esquecem que o antissemitismo nazista ele tinha esse caráter, entre aspas, científico, do racismo científico, da eugenia, entre outras coisas, essa coisa de tipo... Você não tinha como deixar de ser judeu, tá no seu sangue, é da sua genética, e eles iam atrás de saber se a pessoa tinha um avô judeu, um bisavô judeu, para mandar essa pessoa para o campo de concentração. Porque era uma limpeza étnica, não era uma perseguição religiosa. As pessoas esquecem disso, né? Porque aí fica falando de, não, mas para mim, eu acho que na verdade judeu é identificação religiosa. Não, gente, é étnica, e não é a gente que escolheu, são os racistas que racializam. Não somos nós. E voltando para outra coisa que garante isso, que corrobora isso, é ver como foi todo o processo da Inquisição. Onde, sim, vamos convertê-los, aí eles deixam de ser judeu, mas eu continuo perseguindo, vamos chamá-los de cristãos novos, para deixar bem separado quem é o ex-judeu. Eles ficam sob a investigação da Inquisição, o cristão velho não. Eles são os potenciais hereges, Então a questão não é religiosa, porque senão bastava converter, todo mundo agora é cristão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, e tá tudo bem, todo mundo é igual. Não, mas não é igual. Quando a própria igreja não via como igual, mais que isso, em Portugal
se referia, aparece nos documentos de Inquisição e também fora da Inquisição, documentos de época que se referem aos judeus como: fulano é gente da nação. Era gente da nação israelita. O judeu português não era português. Ele nascia em Portugal, falava português, ele não era visto como português. Ele era gente da nação israelita, ele era gente da nação judaica. E quando ele se convertia ao cristianismo, o cristianismo tinha que continuar olhando bem de perto para ver se ele tinha virado cristão mesmo. E mesmo quando tinha, continuava olhando de perto. Por quê? Porque ele não é dali, ele não é naturalmente o cristão, ele não é visto como uma identificação religiosa apenas. Se fosse, resolvia o problema, a conversão. Não, eu só queria lembrar, falando em questão religiosa, a gente terminou de definir quem era aquele grupo ultra-ortodoxo? Eu acho que não. Acho que não. Só não vamos deixar as pessoas perdidas. Teve uma coisa, para o pessoal não se perder, mas o Neturei Karta, ele é esse grupo ultra-ortodoxo que não é anti-sionista, porque eles estão particularmente preocupados com os palestinos, que, como a gente falou, eles usam eles de Tolkien para se perpetuar, vivendo em Israel, diga-se de passagem. E o Neturei Karta, eles têm uma interpretação de que eles são antisionistas, porque eles têm uma interpretação ultra-sectária das escrituras sagradas judaicas, que eles dizem que não, é errado, os judeus têm que esperar o Moshiach e não tentar criar sua própria nação na terra e tudo mais. E pior do que isso, o Neturei Karta, ele é negacionista do Holocausto. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, que o Neturei Karta, eles dizem que, não é que eles dizem que o Holocausto não existiu, eles são negacionistas por quê? Eles dizem que o Holocausto foi um castigo de Deus pelos judeus sionistas estarem querendo construir a nação de Israel na terra. Que na verdade, isso foi uma provação, um castigo divino. Então, vamos só deixar essa ressalva que se você quiser usar o Neturei Karta como argumento, é esse tipo de pensamento que você está se alinhando. Sim, você então, está usando um negacionista do Holocausto. Uma coisa sem a outra. Tá? Você está usando um negacionista do Holocausto como Tolkien. É esse tipo de pensamento que vocês estão se alinhando. Sim. Se quiser usar, pode. Mas tem que usar tudo. Mas tem que usar tudo. Não vai dizer, pode selecionar. Eu concordo. Não, são itens que não são vendidos separadamente. Sim, é a caixa de bombom. Você não vai. Exatamente, não dá pra pegar só o bombom Caribe da Caixa Garoto, que é o mais gostoso. Exato, concordo. Inclusive, tem que comer tô todos fazendo os outros. Inclusive, estou fazendo aqui uns bombons em casa de Caribe, mas enfim. Depois te passo meu endereço pra você mandar. Vou mandar. Tá? Não pode tirar só o bombom Caribe da Caixa Garoto. Tem que comer, não sei o que mais que vem. Faz tempo que eu não compro caixa de bombom. Tem que comer o de pão de mel. O Serenata de Amor também. Serenata de Amor. O crocante é bom também. Tem que comer o Serenata de Amor também, tá? Não é só o bombom Caribe que leva. Esse tipo de raciocínio que vai estar se alinhando, tá bom? Porque uma questão que eu acho, e a gente já falou isso no episódio anterior que a gente fala sobre antissemitismo na esquerda, o que eu vejo muito da questão do antisionismo é que, assim, quem tá na esquerda e gosta dos judeus, esse gosta, estou colocando muitas aspas, gosta, e a gente já falou isso antes, dos judeus que morreram no campo de concentração na Segunda Guerra. Com esses, eles se sentem capazes de se solidarizar, porque quem morreu, tirando quem vai em centro kardecista, quem morreu não volta para falar. Então, você não consegue argumentar com essas pessoas. Você só consegue se solidarizar. E é impossível não se solidarizar com as histórias que a gente ouve de Holocausto. Não tem como. Assim, qualquer museu de Holocausto que você visite, você sai de lá, cada pessoa reage de um jeito às coisas, né? Eu, quando eu tô muito angustiada, eu não consigo comer. Eu saio de museu de Holocausto, eu fico 2 dias sem conseguir comer direito. Né? É esse tipo de coisa. Eu tive há pouco tempo em Buenos Aires, agora eu visitei o Museu do Holocausto lá, e tem em geral o Museu do Holocausto é interativo, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante, um pouco mórbida, mas bem instrutivo, né? E aí tem um pedaço que você entra, ele é um corredor escuro, assim, que simula o trem levando as pessoas. Então é como se você estivesse dentro daquele vagão sendo levado. É impossível você não se solidarizar com a situação de uma pessoa que passou por isso. Você tem que ser um psicopata
para não se solidarizar com isso, né? E aí vem essa coisa, ai, nossa, o nazismo, ai, nossa, o holocausto, ai, nossa, que horror, ai, o que aconteceu, ai, meu Deus. Então, gente, essas pessoas estão querendo um país para que isso não aconteça de novo. Não é bem por aí, né? Não tem direito nenhum a país. Não, mas peraí também, né? Eu posso ficar com pena, mas levar pra casa? Porra, um país, gente. Não, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar cidadania pra essas pessoas? Elas vão ter direito, elas vão poder escolher governante que não vai matar judeu? Acho um pouco excessivo. Não, mas vai ter direito, vai ter sistema de saúde para essas pessoas. Elas vão ter direito a quê? Água encanada, calefação no inverno. Tá, vai ter apoio do governo pra gente que estiver precisando aí de ajuda financeira, né? Não, mas ajuda financeira para judeu? Como é que vai? Não pode, né? Mas não são todos ricos? Pra que eles precisam de ajuda financeira? Exatamente, não. E aí vai fazer o quê? Programa habitacional? Mas precisa morar? Né? Então, assim, é muito... Eu acho uma situação muito delicada. Porque daí, vê as fotos, né? De não sei quantas milhares de pessoas mortas, assim, esqueléticas, né? Porque as pessoas não tinham alimentação. Desprovidas de tudo, assim. Teve que se mudar, saiu correndo às pressas, não sei o quê. Não, mas aí também a gente vai dar um lugar para essa pessoa morar e vai falar que ela tem direito de morar lá? Não, vamos ficar só com pena mesmo, né? Vamos compartilhar essa foto aqui, né? É que nem no Twitter, assim, que você tá com dó da coisa, no Instagram, você diz, ai, que absurdo! Aí depois, sei lá, você fecha aquilo e vai passear no shopping. É um pouco assim, né? É isso. Uma solidariedade muito passiva, né? É muito parcial, muito seletiva. E aí é fácil também, você fica com dó dessas pessoas, é lógico, elas estão mortas, elas não precisam de casa, de calefação, de dinheiro, de comida, de livro, de, né, vida em comum, né? Lógico, morreu, acabou. Pronto, vamos só ficar todo mundo com pena. Não, e outra, né? Como você disse, não tem como contestar. Eu acho que foi o German que escreveu a resposta quando saiu aquela charge do Latuf, né? Sobre o caso do Clube Hebraica, que ele coloca... tem uns fantasmas, né, na frente. Os fantasmas das vítimas do Holocausto, dizendo, nossa, eles não aprenderam nada. Primeiro que o Holocausto foi uma ação pedagógica do governo alemão. Sim, era uma escola com partido. Primeiro que genocídio não... Sim, primeiro que genocídio não ensina nada a ninguém. Não, esse é genocídio educacional. Tem genocídio educacional. Se você, por exemplo, o judeu faz um comentário infeliz às vezes, a culpa é sua, que não aprendeu nada com o Holocausto. Talvez a gente precise matar mais 6 milhões de judeus para vocês aprenderem. Exato, Deve ser isso que você está querendo dizer. Aí a gente acomoda em algum lugar. Exato. Aí, como eu vinha dizendo, né? Essas pessoas que tinham uma visão, para a gente retornar aqui a questão do antisionismo, né? A gente tem o pessoal Neturei Karta, que é o Tolkien de judeus antisionistas, e obviamente tem uma galera que são judeus de esquerda, que, enfim, né? Que são antisionistas e tudo mais, mas aí é aquela coisa, né? Uma minoria da comunidade judaica. É uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, eu digo, olha, a maioria esmagadora da comunidade judaica é sionista. Se você acha que é ok você ser antissemita com um judeu porque ele é sionista, me desculpa, mas você está achando que a maioria esmagadora da comunidade judaica merece sofrer racismo porque elas apoiam a existência de um Estado judaico. Tem esse problema aí para vocês resolverem. Vocês vão se solidarizar só com os judeus que são antisionistas? Vai ser com muita pouca gente. Muita pouca gente. Mas é isso, né? O sectarismo, ele produz isso. Mas, enfim, como eu vinha dizendo, né? Para continuar nessa contextualização histórica da gente, essas organizações comunistas da época, ali do início do século XX, até pré-Revolução Russa, elas, em geral, elas se opunham ao nacionalismo judaico e ao sionismo por causa de uma visão universalista, abstrata, né? Só que esse universalismo abstrato ele tem alguns problemas. O problema desse universalismo abstrato é quando ele vai se expressar como uma defesa de autodeterminação nacional para a maioria dos povos, mas não para o povo judeu. E isso é algo posterior
a Segunda Guerra Mundial, afinal, que é justamente quando vai ser fundado o Estado de Israel, essa posição. Porque isso não era uma questão antes do Estado de Israel, essa questão de dizer que não, você é comunista, você tem que ser anti-sionista. Não. Era uma posição que eles diziam, a gente não é sionista ou a gente é antinacionalista porque nós acreditamos numa solidariedade entre todos os povos, um mundo sem nações, sem Estado, blá, 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 blá. Beleza, até aí morreu Neves. Só que outro problema grave desse universalismo abstrato, do antisionismo, é que ele é muito instrumentalizado, por um lado, para apagar historicamente o antissemitismo europeu. Se você coloca os crimes do Estado de Israel, que sim cometeu crimes e comete crimes, no mesmo patamar que o antissemitismo europeu, principalmente o caso do nazismo, porque o pessoal adora ficar comparando, né, os crimes do Estado de Israel com o nazismo, né? Eu vou até comentar com vocês, mas... É que eles ficaram de recuperação na matéria do nazismo pedagógico. Sim, pois é, deve ter sido isso. Aí não conseguiram fazer a progressão parcial. Eu não sei se isso existe ainda, mas na minha época existia. Mas teve uma repercussão tardia ao podcast que a gente fez sobre antissemitismo de esquerda no Ontocast, né, de umas pessoas do PSTU e que não tem partido. Porque vocês sabem, né, o PSTU ele é bem virulento nessa questão do antisionismo, né? A gente, sim, bastante. Mais o que pessoal o PCO? Que... Não, eu acho mais que o PCO não, porque o PCO ele não é só antisionista, né? O PCO ele gosta de reproduzir discursos antissemitas que estão além desse antisionismo marxista. Ele vai para um antissemitismo que chega a ser assim, resgata coisas medievais, resgata coisas dos protocolos do Sábio de Sião. Assim. É um pessoal que tem uma visão conspiracionista dos judeus que, por mais ruim que eu ache o antisionismo, eles conseguem ser bem piores. Mas aí, vejam só, né, são duas organizações supostamente trotskistas. O PSTU o PSCO eu tenho minhas dúvidas. E aí, quando a gente estava gravando esse episódio com o Daniel Feldman sobre o antissemitismo de esquerda, ele me falou, cara, os trotskistas, nessa questão do antisionismo, eles conseguem ser mais antissemitas do que os stalinistas. E eu acho isso muito bizarro. Porque, assim, a grande parte dos casos de antissemitismo dentro do contexto da União Soviética já estabelecida foi muito por parte do Estado soviético sob o comando do Stalin, mas que continuou também pós a morte do Stalin. Mas a gente vai chegar nessa parte aí. Tem esse apagamento histórico do antissemitismo europeu porque você coloca em pé de igualdade, né, o Holocausto e as ações do Estado de Israel, e também ainda tem como negação do sofrimento do povo judeu por causa de tudo que aconteceu para que fosse fundado o Estado de Israel, a guerra contra os palestinos, principalmente depois da guerra de 67 e tudo mais, que vai tomar ali o território das colinas de Golã, que eles vão, inclusive, embranquecer, vão fazer o whitewashing, vamos dizer assim, né? Fazer a limpeza do colonialismo europeu, que vai dizer, olha só, eles estão fazendo a mesma coisa que os brancos fizeram, blá, blá, blá. A meu ver, isso é uma forma de você purificar, inclusive, o colonialismo europeu, que essas pessoas postamente se dizem ser contra. Quando você banaliza isso, me desculpa, mas você está, de uma certa forma, limpando aquilo ali. Bom, esse antisionismo aí, ele acaba produzindo uma purificação da história europeia, porque ao mesmo tempo que ela quer erradicar a autodeterminação judaica, no processo ela acaba abraçando formas de nacionalismo que eles tomam como sendo todas progressistas e que não é bem a verdade. A gente pode, por exemplo, pegar o caso, e eu gosto de citar esse caso porque ele serve para duas coisas. Quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, o Mufti de Jerusalém, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o Mufti de Jerusalém, que era ali da autoridade árabe, palestina e tudo mais, ele quis se aliar com o Hitler para fazer a limpeza étnica da Palestina. Só que grande parte da população palestina não quis participar disso e se aliou com os judeus que estavam lutando, porque era o mandato britânico, né? Eles estavam dentro do exército britânico contra os nazistas, e os árabes eles se juntaram com os judeus e lutaram contra os nazistas, a despeito do interesse do Mufti de Jerusalém. Houve uma solidariedade entre judeus e palestinos
na luta contra os nazistas. Mas, se você vai pegar algumas organizações que são, inclusive, reivindicadas por vários partidos de esquerda, eles têm uns programas muito problemáticos, como, por exemplo, o pessoal que reivindica o Hamas. O Hamas tem coisas no programa do Hamas que são tiradas do protocolo dos Sábios de Sião. A defesa da limpeza étnica da Palestina, expulsando os judeus ou matando os judeus, enfim, empurrar para o mar, né? Aquela frase do rio até o mar, blá, 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 é uma frase que está relacionada à defesa de que não, a gente tem que jogar esses judeus no mar, né? Para fora de Israel, para fora da Palestina, para fora desse território aqui do Levante. E as pessoas simplesmente reivindicam essas organizações sem problematizar nada disso, porque é um nacionalismo árabe que eles vão se alinhar e eles simplesmente vão defender acriticamente e integralmente o que essas pessoas fizerem. Agora, as formas mais insidiosas de antissemitismo de esquerda, penso eu, elas vão se dar mais pelas políticas antisionistas do Bloco Socialista, já após a Segunda Guerra Mundial. Porque o que é que acontece? Você vai ter, no momento da fundação do Estado de Israel, o apoio do Bloco Socialista, né? A União Soviética reconhece o Estado de Israel, e mais do que isso, a Tchecoslováquia, a República Socialista da Tchecoslováquia, arma os judeus na guerra de 47 e 48. Tá? O pessoal gosta de falar que porque foi um projeto do imperialismo britânico contra os palestinos, e blá, 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 blá. Os britânicos armaram os árabes nessa. Mas, enfim, então já não está fazendo muito sentido essa narrativa que o pessoal tem. Mas, posteriormente, como os judeus eles não se alinharam ao Bloco Socialista, né? Quiseram ter uma autonomia e mais tarde vão acabar se aliando a um bloco mais ligado à Inglaterra, aos Estados Unidos, tudo mais, não sei o quê. Se passou desse reconhecimento do Estado de Israel e dessa defesa, dessa autodeterminação judaica para uma posição antisionista, principalmente ali na década de 50, já. E aí, falando dessas políticas antisionistas no Bloco Socialista, né, eu queria até citar alguns casos, como, por exemplo, o caso dos poetas assassinados, né, que aconteceu na Rússia, que eram acusados de estar conspirando contra o Estado soviético e tudo mais, e papapá, foram assassinados, foram presos, torturados, assassinados. Teve o processo de Slansky na própria Tchecoslováquia, que armou os judeus contra os árabes. O processo do Slansky na Tchecoslováquia, tem um filme sobre isso, A Confissão, de Costa Gavras, que retrata todo esse processo, onde esses caras que eram grandes oficiais do Partido Comunista, porque eram de origem judaica, eram acusados de estarem fazendo trabalho duplo, sendo agentes infiltrados ali. Eles foram presos, passaram por lavagem cerebral, eles foram torturados até eles gravarem uma confissão. E o filme do Costa Gavras, ele retrata tudo isso, eu recomendo que vocês vejam. E vale dizer, gente, que as vítimas desses processos, muitas delas não eram sionistas. Eram pessoas que eram totalmente leais ao Estado soviético, mas eram judeus e eram sempre tratados com desconfiança. Aí, né, Theo, a gente falou sobre essa coisa de tipo, de a gente ter um mundo que não precise de um Estado judeu e tudo mais, piriri-poró. Talvez o futuro nos reserve um mundo melhor, mas a experiência do socialismo real não foi bem assim. Você tanto teve, e eu acho que valia um episódio só para falar disso, do antissemitismo no processo revolucionário, teve pogroms, que inclusive o Exército Vermelho participou desses pogroms e tudo mais, quanto já no período de existência da União Soviética você tinha casos como esses, de antissemitismo clássico, dessa paranoia, dessa desconfiança, dessas acusações de conspiração e tudo mais. Inclusive, já para não falar só da União Soviética, a Alemanha Oriental também exportou muito esse antissemitismo legítimo, antisionista, para o Oriente Médio, no período da Guerra Fria. Ou seja, né, ali depois da década de 50, 60, a esquerda vai abraçar criticamente o nacionalismo árabe como um todo. Mesmo o nacionalismo árabe ligado a um fundamentalismo religioso, a um programa antissemita, né, racista e tudo mais. Por influência da linha política do Partido Comunista da União Soviética, que tinham os seus interesses geopolíticos na região. Israel não quis se alinhar, eles se alinharam
aos árabes, né, ao eixo da resistência, como o pessoal gosta de chamar. E essa posição ela existe até hoje em muitos setores dos comunistas. Né? É o pessoal que se alinha automaticamente e acriticamente ao eixo da resistência. Independente do fato de que muitas dessas lideranças com as quais eles se aliam são anticomunistas. São anticomunistas, são politicamente de extrema-direita e assim por diante. E quando você coloca isso para as pessoas, o debate não acontece. Quando você confronta alguém com isso, simplesmente finge que nada aconteceu, todo mundo para de falar, e aí de repente você está falando sozinho no deserto, porque na hora que você entrou na discussão e colocou isso, as pessoas não sabem lidar com isso. Se coloca-se contra o Estado de Israel porque ele é um aliado dos Estados Unidos, por exemplo, e se desconsidera qualquer coisa, seja um governo de Israel de esquerda ou de direita, não faz diferença porque é aliado dos Estados Unidos. E por sua vez, então, como historicamente o bloco árabe foi aliado ou foi sintonizado com os soviéticos, então aquilo ali é imaculado. É imaculado e você apoia de qualquer forma, independentemente de qualquer coisa. E falta uma análise crítica de tudo. Falta uma análise crítica de quem são esses partidos, de quem são esses grupos que estão no poder. Falta uma análise crítica séria de estar no local e ver com os próprios olhos como a coisa está funcionando. E fica aquela coisa, né? Na linguagem que se passa por aí, e muitas vezes dentro da esquerda, Israel bloqueia a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma terra que é completamente isolada do mundo por Israel. Mas ninguém fala por Israel e o Egito. Por quê? Porque se você colocar o Egito na balança, você começa a desconstruir. O eixo da resistência, né? Você de repente começa a desconstruir tudo, como tem um país árabe que está fazendo isso. Então eu não posso falar isso. Então fica essa desinformação no ar, e uma desinformação que vai contribuir para esse sentimento. De novo, eu acho que a pergunta que a gente faz no episódio, se o antissionismo, como ele se apresenta hoje, se ele é antissemitismo, ela vai ficando mais clara. A gente não deu a resposta clara assim, mas as peças vão se encaixando. Você quer que eu dê a resposta, Rony? Vamos? Significa. A coisa vai ficando muito clara. A partir do momento que eu aceito me posicionar ao lado de grupos como Hamas e Hezbollah, a Irmandade Islâmica também. Irmandade Islâmica de extrema direita e tudo mais, em nome da minha esquerda, só porque o Estado de Israel é um aliado dos Estados Unidos, isso é uma falta de visão completa de tudo. Porque mesmo que que Israel não fosse aliado dos Estados Unidos, dificilmente hoje a esquerda internacionalmente iria revisar suas posições e assim por diante. E isso eu acho que uma coisa que eu fico me perguntando, viu, Theo? Eu fico assim me perguntando, porque essas pessoas elas se alinham acriticamente a uma posição tomada há quase 70 anos atrás, e eu fico me perguntando, gente, e se a União Soviética não tivesse rompido com Israel? Porque, veja só, você disse aí, né? Tem gente apoiando a Rússia na invasão da Ucrânia, porque associa a Rússia à União Soviética. Gente, desde 91 não tem União Soviética mais. Pois é, há mais de 30 anos que a União precisa dar uma atualizada aí, né? Evoluam Pokémons. Mas aí é aquela coisa, eu fico me perguntando se essas pessoas, se a União Soviética não tivesse rompido com Israel, esse eixo da resistência incluísse Israel, né? Israel tivesse se alinhado à União Soviética, se essas pessoas não iam estar apoiando os crimes de Israel. Porque, por exemplo, essas pessoas passam pano para os crimes do Irã, da Síria, né? da Rússia, da Bielorrússia, né? Para citar, por exemplo, o caso do Lukashenko, que são todos governos que são anticomunistas, mas são o eixo da resistência contra os Estados Unidos, as pessoas apoiam. E tem outra coisa, Ângela, que o pessoal fica falando que defende o fim do Estado de Israel pela vida dos palestinos e não falam nada do massacre dos palestinos na Síria, que eles apoiam, porque o Assad está alinhado ao campo ideológico deles.
né? Aliás, o campo geopolítico, não é nem ideológico, porque eles são anticomunistas. Não, e uma coisa que eu acho também, né, um raciocínio, porque o que eu vejo, né, e nisso tudo que a gente discutiu, assim, isso já eram coisas, eram pensamentos e ideias que eu tinha antes e conversando com vocês agora isso tá ficando ainda mais nítido pra mim, é que é um raciocínio com a profundidade, assim, de um pires também, né, que a pessoa acha, de novo, eu volto na história da infantilização, são pensamentos infantis, rasos. Criança que pensa esse tipo de coisa. Criança que olha pra mãe e fala assim, compra. A mãe fala, eu tô sem dinheiro. Aí a criança fala, compra com cartão. É esse tipo de raciocínio que é assim, eu sou sionista. Eu acho que e posso falar eu, Angela Goldstein, tá? Eu sou sionista. Eu acho que o Estado de Israel deve existir. Eu acho que é uma necessidade. Isso não quer dizer que a Palestina não deva existir, a Palestina como um país árabe, né? Porque a Palestina a gente pode falar como uma região geográfica. Sim. Né? Então, que inclui inclusive a Síria. Exato. Então, assim, isso não quer dizer que eu não ache que a Palestina como Estado deve existir. Eu acho que deve. B, não quer dizer que eu bata palma para tudo que o governo de Israel faz. Que é assim, eu sou brasileira. Eu adoro ser brasileira. Eu adoro falar português. Eu gosto. Eu sou feliz de ser brasileira. Eu acho que tudo que o governo do Brasil faz é bom. É claro que não. Não vamos entrar no governo Bolsonaro, tá? Isso aqui é um hiato louco que a gente tá vivendo. Nós estamos no limbo, né? O mundo acabou em 2012 e nós estamos aqui presos com isso governando, né? Mas vamos falar aí de governos anteriores que a gente teve que fizeram coisas boas pelo país. Eu concordo com esses governos todos, eu aplaudo de pé 100% das iniciativas de todos esses governantes que a gente teve antes. Não! Particularmente do PT, eu tenho 1 milhão de críticas, mas aí sou eu, radical comunista, falando. Mas é isso, né? Exato. Não, mas assim, tem coisas dos governos do PT que eu aplaudo assim de pé. Tipo, Ciência Sem Fronteira. Mas era uma coisa incrível. Que a gente interiorização das universidades. Hoje em dia a gente só tem fronteira sem ciência. Então. Perfeito. Mudou o programa, né? A iniciativa do Bolsa Família é uma puta iniciativa incrível, sabe? E aí as pessoas falam, mas existencialismo, ficam vivendo do Bolsa Família. Cara, tinha um monte de gente Ninguém que depois vive de Bolsa Família. Começa, nesse mérito eu não vou entrar, tá? Um bujão de gás custa R$100, o Bolsa Família é de 300 conto. Não vamos entrar nessa seara. Mas assim, tinha muita gente que depois que conseguia se estabelecer melhor na vida, tem casos e casos de gente que chegava e falava, olha, eu não preciso mais do benefício, passa isso para outra pessoa. Isso aconteceu. Sim. Né? Tem então, matérias jornalísticas sobre isso. Exatamente. Gente com acesso que não tinha acesso à faculdade teve, por causa de programa. Então, assim, tem coisas no governo do PT que eu aplaudo de pé e tem coisas que eu vou falar, cara, puta, discordo. Tem posições que eu vou falar, não são as minhas. Mas, assim, é a mesma coisa que você falar de amigos também. A partir do momento que você tem CPF, você vota, você declara imposto de renda, você é uma pessoa adulta, você consegue ver falhas e coisas boas nas pessoas com quem você convive proximamente, entendeu? Eu amo a minha mãe. Amo. Eu acho a minha mãe uma pessoa incrível. Tem coisa que a minha mãe faz e que eu sou crítica? É óbvio. Não é porque eu gosto de uma coisa ou de alguém, e aí a gente transpõe isso para estados nacionais, não é porque você acha que tem coisas boas e ruins que, não, eu sou sionista, então eu sou completamente acrítica. Tudo que o governo de Israel faz, eu vou aplaudir. Eu não vou aplaudir Benjamin Netanyahu, gente. Olha pra minha cara. Depois eu ponho uma foto no Instagram pra vocês verem. E o Naftali Bennett também não tá muito melhor, né? Mas, enfim, eu fico acompanhando os meninos lá do Conexão Israel para ficar justamente vendo as cagadas, porque, assim, o pessoal pensa que é um país onde você tá em outro mundo, assim, né? Só que, tipo, é um país onde você tem um governo que funciona, um Estado que funciona com tantos problemas quanto o Brasil, e onde a população está tão insatisfeita
em maior ou menor medida, a depender de quem estiver governando, quanto no Brasil. É um Estado como outro qualquer. Mesmo porque é um Estado judaico, né? Não dá para estar todos os judeus satisfeitos. Isso não existe no judaísmo. São quantos milhões de habitantes? Primeiro que é aquela coisa, né? Aquela coisa que a gente fala, que você tem 2 judeus, 3 opiniões e tá sempre brigando. Quantos moradores em Israel? Quantos habitantes? 7 milhões. Aí. Vezes 3? Já estavam 21 não, 9 milhões de milhões, 9 milhões. São 9 milhões, então 18 milhões de opiniões. Pois é. Entendeu? Sim. Como é que... Então não chega em consenso. Fora os judeus que estão na diáspora e ficam pitacando. Uhum. Pois é, então ainda tem isso. Você acha que a gente não vira um pro outro e fala, nossa, você viu o que o governo fez? Que horror. Então, é isso, que a gente ainda está na posição confortável, entre aspas, confortável da diáspora de poder dizer, olha só que merda, né? Você pode só criticar. Pois é. Né? E a gente, você vai dizer assim, vai fazer então igual mãe, né? Que você pode falar mal de Israel porque você é judeu, né? Você pode falar mal da sua mãe e as outras pessoas não podem. Não, critiquem posições do governo de Israel, atitudes do governo de Israel, os governantes de Israel, e critiquem o que vocês quiserem, o que fizeram, a roupa que o homem vestiu, entendeu? O corte de cabelo do primeiro-ministro. É para criticar. O que não dá é virar e falar assim, eu não gosto, então esse país não tinha que existir. Eu acho que essas pessoas não deveriam ter um país. Exatamente. Vamos acabar com esse país. Tá bom. Então vamos. E aí você faz o quê, né? Então, é justamente isso, né? Que o pessoal também não pensa muito no depois, né? E um ponto muito interessante, né? Que é isso. Quer dizer, se você tem toda essa oposição, por exemplo, aos Estados Unidos e ao que os Estados Unidos representam. Ninguém chegou a esse ponto de dizer queremos o fim dos Estados Unidos. Do Atlântico ao Pacífico, a América do Norte será livre. Ninguém fala isso. Falta essa reflexão. O que significa dizer do rio até o mar a Palestina será livre? O que significa dizer isso? O que significa dizer que acabe o Estado de Israel, tem que desmontar o Estado de Israel e os judeus que voltem para o seu lugar? Que lugar? Que lugar é esse? Então, era justamente isso que eu ia falar. Que lugar porque, é esse? Porque assim, as pessoas não pensam que, por exemplo, porque na cabeça do antisionista médio, porque assim, tem uns que ainda tentam ser um pouquinho honestos, estudar a história do sionismo, mas quase ninguém. Mas, porque a maioria, não, o partido defende isso, eu tenho que defender e vai de forma crítica. Inclusive, já lidei com muita gente assim, nessa repercussão que teve do episódio sobre antissemitismo de esquerda, eu falei, mano, mas você conhece a história de como foi formada, a história do antisemitismo? Não tem que conhecer, não, tá errado e pronto, e acabou. Eu digo, rapaz, aí fica difícil, né? Mas, não tem como ter conversa, né? Não tem como ter conversa. Mas o que acontece? O pessoal ficava assim, dizendo, não tem que discutir nada, isso aí é inimigo, a gente combate frontalmente e pronto, e acabou. As pessoas, voltando para o que eu estava dizendo, as pessoas pensam, o antisionista médio pensa, que assim, Israel foi... tem aquela terra ali, uns europeus, que nunca foram considerados europeus, né, vale lembrar, chegaram e disseram, não, a gente quer colonizar aquela terra ali, vamos para lá, não sei o quê. Minha gente, não é assim. Pensa que o Estado de Israel é formado só por judeu ashkenazim vindo da Alemanha e do leste europeu e pronto, e acabou. Sendo que mais da metade da população de Israel, ela não é de origem europeia, entre aspas, é um pessoal que vem do Oriente Médio, da África e tudo mais. E que são pessoas que também não vieram assim de boa vontade para Israel. Né? São pessoas que foram expulsas dos seus países quando Israel foi fundado, ou pessoas que estavam sofrendo com o antissemitismo. E não era só um antissemitismo de cantiga de criança, era antissemitismo de essas pessoas têm que sinalizar que são judeus, essas pessoas têm que viver numa casa mais baixa do que a do resto do povo, essas pessoas têm que ser mortas, têm que ser convertidas à força, blá, 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 como aconteceu com os judeus no Oriente Médio, na África, e, enfim, em grande medida acontece até hoje, e que se essas pessoas forem voltar para onde vieram, é isso que significa, é para lá, é para isso que elas vão voltar. Ou, por acaso, esses países ocidentais, de onde essas pessoas ficam clamando pelo fim do Estado de Israel, estão prontos para receber 9 milhões de refugiados. E ainda a coisa vai mais além.
Gabriel, porque é um pensamento tão tacanho. Eu me sinto envergonhado de ter que falar isso aqui, mas assim, imagine o israelense de hoje que tem entre os seus 4 avós alguém que veio da Síria, alguém que chegou do Líbano, alguém que chegou do Marrocos e alguém que chegou da Alemanha. Esses são os 4 avós. Esse cara vai pra onde, cacete? Pra puta que pariu, né? Entende? É um pensamento tacanho, um pensamento que não existe, é um pensamento imbecil. É imbecil. Eu gostaria de aqui citar o grande mestre Caetano Veloso. Não dá para acompanhar um pensamento desse, porque essa pessoa fala de uma maneira burra. Não é só que a pessoa é burra, ela fala de maneira burra. É impossível. Esse argumento ele não se sustenta. Esse argumento não existe. Esse argumento é uma falácia, uma grande falácia discursiva. Levando para um outro ponto, também é muito comum aqui na região a gente ouvir de algumas lideranças palestinas que dizem que, no caso da existência de um único Estado palestino, os judeus, os descendentes de judeus que estavam aqui antes de 48 poderiam ficar sem problema nenhum. Então, vamos lá. Hoje, isso significa quase a totalidade dos judeus que aqui estão. Porque imagina o judeu que ele possa ter vindo, sei lá, ele tem, entre os 4 avós, ele tem algum que chegou depois de 48, ele fez aliar lá da Europa. Mas, entre os outros avós e bisavós, ele tem pelo menos 1 ou 2 ou 3, pelo menos, que eram judeus que estavam aqui na região já antes de 48. Então, na prática, isso seria dizer, não, pode ficar. E a gente sabe que isso não é uma realidade, porque no final das contas ia ficar praticamente todo mundo. O número de pessoas, o número de judeus no Estado de Israel, cujos parentes não estavam aqui, é um número, não estou dizendo que é um número pequeno, que é um número insignificante, não é um número grande, mas ele não é nem de longe maior que 1/3, ele é bem menos que 1/3 da população judaica da região. Quer dizer, quando as pessoas advogam por isso, elas não têm a mínima ideia do que elas estão falando, porque simplesmente o assunto é um assunto tabu e proibido e que a pessoa não quer nem mesmo estudar, como você disse. Tem uma meia dúzia de gente honesta que quer estudar o assunto, mas a maioria simplesmente se recusa. Está errado a priori. E se está errado a priori, eu não preciso ter uma argumentação melhor para isso. E aí nesse momento é que não tem outra forma de dizer. Mas esse antisionismo que se coloca dessa forma, ele é antissemita sim. Ele é antissemita por definição. E não é pouco. E não é pouco. Exato. E esse é o antisionismo que graça por todo lado. Né? É o majoritário, né? É o majoritário. É o que está aí para ser consumido no YouTube ou podcasts e assim por diante. É o antisionismo velado ou escancarado do monarca quando fala não tem que ter um Estado para judeu. E se tem um Estado para judeu, tem que ter um Estado para o nazista. Já tem chamado Alemanha de novo. É uma maneira burra. É uma visão burra. É um estado de consciência burro. Não, e até já teve o Estado nazista, né? E não deu certo. Pois é. Inclusive. Então, eu tinha umas coisas que eu queria falar mais do contexto contemporâneo, só para a gente poder encerrar. Tem umas coisas que o pessoal ignora, né? Teve o que eu falei sobre... Porque eu falo que pela vida dos palestinos e para lá. Mas ignora o que países do eixo da resistência faz com os palestinos. Aparentemente, o Estado de Israel não pode fazer isso, e não pode mesmo, não deveria, a gente denuncia e critica, mas o Irã pode, a Síria pode, né? Porque, meu amigo, enfim. E vale dizer também, vale lembrar, que teve um período ali de uns 12 anos, entre 1988 e o ano 2000, antes da segunda intifada, que a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, ela aceitou a existência de Israel e estava se caminhando para uma solução de 2 estados. Só que depois da segunda intifada isso mudou, porque, enfim, aí tensionou tudo de novo e retrocedeu nesse debate.
E a esquerda, obviamente, foi apanhada nessa onda antisionista. Não, e retrocedeu dos dois lados, né? Retrocedeu dos dois lados. Eu acho que aqui cabe a crítica, que muitas vezes a gente ouve sionistas dizendo: nós queremos conversar, eles é que não querem. E nós vemos o pessoal pró-Palestina dizendo: nós queremos uma solução, eles que não querem. E nenhum realiza a verdade existencial que a gente, desde a segunda intifada, vive numa situação em que nenhum dos dois lados quer sentar para conversar. Não existe a menor vontade política de nenhum dos dois lados políticos, das lideranças políticas. No dia a dia, existe. No dia a dia tem inúmeras iniciativas que a gente sabe que tem lugar, tanto dentro do Estado de Israel quanto dentro dos territórios palestinos, de encontros de gente de verdade, população, de gente para se conhecer, para se conversar, para entender a visão de mundo do outro. Mas não é isso que constrói a diplomacia. Isso constrói muita coisa boa, óbvio. Mas o que falta é uma vontade diplomática de ambos os lados. E essa vontade, atualmente, inexiste de ambos os lados. Então não dá pra gente ficar aqui... Foi ele, não, foi ele. Porque de novo é a infantilização. Ficar tentando discutir a coisa desde a perspectiva de quem comeu mais chocolate do que o outro, de quem bateu primeiro, de quem xingou primeiro, de quem tacou a primeira pedra. Esse tipo de coisa é uma discussão infantiloide. Esse tipo de coisa não resolve problema, não resolve conflito. Quando você tem o conflito, você não resolve assim. E se você é pai e resolve conflito assim entre seus filhos, você está fazendo errado. Sim. O conflito só vai se perpetuar. Não é assim que se resolve conflito. Conflito se resolve conversando. Então, essa luta, né, contra o Estado de Israel, ela é uma luta que, no fim das contas, ela acaba sendo reacionária e que as pessoas tomam como progressista porque acham que é a única solução para o sofrimento dos palestinos, né? É preciso dizer, o Estado de Israel ele não é análogo ao colonialismo, como o pessoal gosta de dizer. Desculpa, não é. Não é. E assim, o antisionismo de esquerda, ele acaba tendo o efeito contrário do que ele quer, porque ele acaba fortalecendo a direita em Israel, que a direita em Israel vai dizer, tá vendo? Mas eles estão defendendo a destruição do nosso Estado e piriri. E o antisionismo e a extrema-direita israelense, elas acabam se retroalimentando, né, nessa cruzada de extermínio mútuo, numa batalha interminável, sem solução, onde os dois lados se negam o direito de existência e que, se continuar do jeito que está, vai acabar se destruindo mutuamente, né? E, assim, outras coisas que eu queria colocar é que, tipo, para além do antisionismo, para fechar essa nossa trinca sobre antissemitismo de esquerda, né, a esquerda ela parece que ela absorve discursos de projeção sobre os judeus de um poder econômico e político enorme e misterioso, todo aquele caráter que o antissemitismo moderno tem, né, de projetar tudo que tem de abstrato no capitalismo sobre os judeus. Com esse clichê do judeu abstrato, sem raízes, sem nação, sem fidelidade, conspiratório e tudo mais, eles interpretam Israel como um país que tem muito mais poder do que ele realmente tem. E isso é concomitante, né, com essa projeção sobre os judeus na diáspora de um poder econômico e político que os judeus na diáspora também não têm, que é imaginário. Né? Essa coisa que eles falam de lobby judeu, que esse lobby judeu seria tão poderoso que ele teria os Estados Unidos como uma marionete de Israel, quase assim. Quer dizer, a maior potência econômica do mundo está sendo usado de marionete. Vou mandar minha fatura do cartão desse mês para o Biden pagar. Pois é. Aí veja só, é uma afirmação tão absurda e tão antissemita que ela está combinada com essa forma de, para recapitular o que a gente falou na primeira parte, de anticapitalismo romântico, que ela se expressa também lá no Oriente Médio. Né? Aquelas tensões que tem na região, ela não é meramente um fruto de um conflito entre judeus e árabes, mas também fruto da própria crise do capitalismo que está assolando o mundo todo e que no Oriente Médio não é diferente. Então você tem sempre
quando, no momento de extrema crise do capitalismo, você sempre vai ter uma projeção sobre um inimigo imaginário onde você possa usar como bode expiatório. Aqui no Brasil, é principalmente a população negra, mas na Europa foi os judeus, né? Ali no Oriente Médio também. Então você sempre tem nesses momentos de extrema crise a busca por um bode expiatório. E aí, dentro desse contexto moderno, os judeus eles foram o inimigo perfeito para essas pessoas, né? E aí veja só, esse antissemitismo baseado nessa projeção do que tem de abstrato no capitalismo, né? O financeirismo, o lucro infinito, aquela exploração que é feita por uma entidade que você não enxerga e tudo mais, sendo projetada nesse poder econômico judeu, ele acaba criando dentro da esquerda um anticapitalismo reacionário, como foi, por exemplo, o anticapitalismo dos nazifascistas, né? Não aqui querendo dizer que tem o mesmo projeto, mas que tem o mesmo raciocínio. E aí, por causa disso, eles acabam abraçando essa visão que é pretensamente revolucionária, que eles dizem ser anti-imperialista, e aí entra aquela coisa que eu falei deles projetarem sobre os judeus um poder que eles realmente não têm, né? Fica dizendo que Israel é um país imperialista, não sei o que, imperialista de onde? Tipo, enfim, mas aí tudo bem. Essa tomada de posição histórica da esquerda de ser meramente uma contra-imagem do bloco dos Estados Unidos acabou fazendo com que a esquerda se tornasse estéril no sentido de apresentar uma solução revolucionária ou não, ou reformista que seja, emancipatória, né, que desse um outro significado para uma humanização da classe trabalhadora e tudo mais. Então ela se resigna a ficar nessa posição de ser uma defensora de processos de resistência, que aí vão ser reificados na imagem, né, de organizações extremamente problemáticas como o Hamas, por exemplo, como o Hezbollah, como a Irmandade Islâmica, e para o PCO, aparentemente, até, né, o Talibã entra nessa história. Né? Tudo isso, gente, para mim é muito problemático, porque, além de tudo, é uma visão que, além de ser essa visão anticapitalista romântica, reificada e tudo mais, é uma visão que é extremamente orientalista, né? Extremamente racista, porque eles veem esses países que eles dizem defender do eixo da resistência, né? No Irã, na Síria, blá, 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 dos palestinos, e eles dizem, não, a gente tem que defender esse grupo aqui, fundamentalista islâmico, anticomunista, extremamente reacionário, que oprime o povo que diz defender, porque isso aí é o melhor que essas pessoas podem conseguir. Eu aqui, no conforto da minha democracia burguesa liberal, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, me acho no direito de defender o fim do Estado de Israel para realizar o Estado palestino, e por isso eu vou defender, inclusive, uma organização extremamente reacionária, porque eu acho que não, é isso que essas pessoas querem, isso é o melhor que elas conseguem fazer. E é muito fácil se colocar nessa posição. Não, né? E aqui, para retomar um pouco e fechar esse círculo, a gente falou das experiências judaicas no começo do episódio, que a experiência judaica do centro da Europa é diferente do centro do leste europeu, que é diferente do norte da África, que é diferente do judeu no Oriente Médio, do judeu nas Américas, na região do Levante, e diferente do judeu do Oriente Médio fora do Levante, dos judeus nas Américas, seja na América do Norte ou na América do Sul, e assim por diante. Se desconsidera a realidade de que também a experiência em geral árabe, só aqui nessa região que está sendo discutida, né, é totalmente diferente. A experiência árabe dentro de Gaza hoje é completamente diferente da experiência do árabe nos territórios palestinos sob o governo da Autoridade Nacional Palestina, que é diferente da experiência árabe do árabe nos territórios palestinos sob o governo de Israel, que é completamente diferente da experiência árabe do árabe que vive dentro do Estado de Israel, que é cidadão
que é cidadão israelense com todos os direitos no norte do país, e é diferente da experiência do árabe israelense, cidadão de Israel, no sul do país. E isso a gente está falando de um pedaço de terra extremamente pequeno, e essas experiências são completamente diferentes uma da outra, a ponto, e eu sempre cito isso, a ponto de que sempre que está perto de alguma eleição e eu tenho a oportunidade de conversar com algum árabe aqui em Jerusalém e eu pergunto se eles vão votar, é sempre uma decepção. Porque uns falam que não vão votar porque não resolve nada e outros falam que vão votar no Likud. E não, eu não estou brincando. Eu não estou brincando, quem não é uma sabe, piada. O Likud é o partido de extrema-direita. O Likud é o partido de extrema-direita israelense e árabes de Jerusalém, muitos árabes em Jerusalém e de outras regiões próximas a Jerusalém, já nos territórios. Eu vi taxistas, vi outras pessoas falam que o Likud foi o melhor governo que teve porque trouxe segurança. Antes disso tinha os ataques terroristas e aí eu estava proibido de trabalhar. Eu não podia pegar o meu táxi. Agora que depois que o Likud esteve no poder e acabaram os ataques, eu recebi meu visto de trabalho de novo e eu posso trabalhar de novo. Então, de novo, aquela visão infantiloide e autocêntrica, mas que mostra que a coisa é muito mais complexa e os detalhes das coisas são muito mais complexos do que as pessoas conseguem ou tentam enxergar. O fato de existir cidadãos palestinos que queiram votar no Likud é algo fora, assim, eu quase não cabia na minha cabeça, mas faz 5 anos que eu ouço esse tipo de coisa por aqui. Para eu finalizar, a esquerda ela acabou se reduzindo, né, nessa ideia de defender o bloco da resistência, entre aspas, muitas aspas, a uma defesa de saídas nacionalistas que são extremamente problemáticas. Isso não é de hoje. Eu acho que um exemplo muito nítido disso foi, por exemplo, o entusiasmo do Michel Foucault. Veja, não é um marxista, não é um comunista, não é um grande revolucionário nem nada, mas que se entusiasmou com a Revolução Iraniana e se tornou um regime teocrático fundamentalista, que inclusive massacrou os comunistas que ajudaram na Revolução Iraniana. Essa tomada de posição da esquerda, ela está minando até hoje o potencial revolucionário da esquerda e ela acaba restaurando, né? A gente restaurar esse potencial revolucionário da esquerda passa, a meu ver, por uma visão mais materialista, menos fetichista, ou para usar uma palavra que a Ângela e o Theo usaram muito, menos infantil do conflito entre Israel e Palestina, e, consequentemente, para ter essa visão mais materialista, menos infantil sobre o conflito Israel e Palestina, vai ter que abrir mão dos seus vícios antissemitas. Uhum. Sim, com isso a gente consegue muito bem encerrar o episódio de hoje, que ficou de novo bastante longo, mas como a gente gosta de dizer por aqui, a gente não dá explicação simples para coisas complexas, porque elas não existem. Não é possível falar de assuntos complexos de maneira simples. Meninos, vocês querem deixar recomendações novamente? Ou eu posso simplesmente... Eu fui anotando enquanto vocês foram falando, né? Uma recomendação. Na newsletter, pode falar. Tem no Amazon Prime um filme de um diretor palestino, se chama Paradise Now. E o Paradise Now, ele é um filme até antigo já, 2005. E é um filme que aborda muito bem essa questão do conflito entre israelenses e palestinos. Ele se passa no território ocupado da Palestina, que são 2 jovens palestinos, e a coisa muito interessante do filme é que são 2 jovens muito normais, como qualquer outro e tudo mais, e que logo no início do filme a gente sabe, olha, eles se voluntariaram para serem homens-bomba, para cometerem atentados em Israel. E é um filme que ele traz uma reflexão muito profunda e uma visão muito, muito ponderada, muito justa, muito... Como é que eu posso dizer?
nuançada do conflito entre israelenses e palestinos, né? Que tanto não nega a violência do Estado de Israel, como também problematiza, né, o próprio campo de extrema-direita fundamentalista na Palestina. É um filme muito bom, eu recomendo. De novo o filme O Concerto, que infelizmente não tem, acho que disponível em nenhum streaming. Eu assisto ele, eu tenho o DVD. Eu indiquei ele no episódio sobre música e mostra muito do antissemitismo na União Soviética. É bastante interessante esse ponto de vista desse filme. É uma pincelada disso, mas é o que faz o filme andar. Então é muito, muito interessante. Eu indico o filme também, documentário Promessas de um Novo Mundo, de 2001. É um filme bem interessante, um documentário construído com crianças entre 8 e 13 anos, tanto crianças israelenses quanto crianças palestinas, sejam religiosos ou não religiosos dos dois lados. Enfim, o filme busca enxergar pela ótica dessas crianças toda a questão do conflito e dos conflitos internos dentro da própria sociedade israelense também, além de toda a questão do conflito Israel-Palestina, e também mostra como muitas vezes as ideias primeiras que a criança traz não necessariamente são ideias dela, são ideias que elas receberam já, e que cai naquela história do copo de veneno em cima do piano, né? Faz parte de algo estrutural que passa naturalmente, que a pessoa acredita assim, e que de repente, quando esse diretor vai fazendo com que essas crianças se conheçam e se encontrem, elas entram em um conflito interno, porque de repente a imagem que elas faziam uma do outro não corresponde à realidade do que eles estão experienciando. Então é realmente um filme fantástico e altamente recomendável. Maravilha. Então, com isso, eu queria agradecer o Gabriel de novo pelo prazer de dar a companhia dele pra gente aqui e conversar sobre esse assunto necessário, apesar de espinhoso. E lembramos que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é o @toracomfritas. Vocês podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, que junto com o Theo Rhodes idealizou e apresenta o Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alu de sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é feita pela Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!